dia, igreja! Ah, não, eu acho que vocês não tomaram café da manhã hoje. Bom dia, igreja! Bom dia! Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Olha, eu não sou o pastor Lucas, e ele sempre fala, vocês estão felizes? Eu vou falar, vocês estão alegres? Yes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Que alegria estarmos juntos e eu estar aqui compartilhando um pouco do que o Senhor tem falado comigo nesses dias. E em Hebreus 4:12, a palavra de Deus vai dizer que isso aqui é viva. A palavra de Deus é viva. Ou seja, ela é para hoje, ela é para agora. Ela é eficaz. Ou seja, quando ela é lançada, ela cumpre o propósito dela. E ela tem o poder de dividir juntas e medulas. Ela tem o poder de separar. Ela tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser. E trazer a transformação. E trazer a revelação. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui para escutar uma mulher falar. Tem tantas outras mulheres melhores do que eu para falar. Tem tantos outros homens melhores do que o pastor para falar. Você está aqui para escutar o que Deus tem para falar a seu respeito. Você está aqui para ser direcionado através dessa palavra que é rema sobre nós. É uma palavra revelada. Não é um livro para ficar fechado. Aqui tem direcionamentos. Aqui é um guia para que eu e você saibamos o que está acessível para nós. Amém? Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, por favor. Se você me conhece, você sabe que a gente sempre faz isso. Pastora, toda vez. Pastora, mas toda vez eu tenho que fazer isso. Por favor, faça isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então você vai pegar a sua Bíblia aí. Cadê as Bíblias de papel, irmão? Oh, glória, aleluia. Cadê os aplicativos, irmão? Pega todo mundo. Levanta a Bíblia, levanta aí os aplicativos. Olha para ela, olha. Você vai declarar com força, com voz de trovão. Amém? Voz de profeta. Amém? 1, 2, 3 e... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, baseado na sua declaração, nós vamos abrir e receber uma porção do céu hoje. Amém? Eu falo com você hoje sobre visão. Fale comigo, visão. Fale mais forte, visão. Gente, vocês estão me vendo aqui com os seus olhos naturais, amém? Mas não é apenas sobre os olhos naturais que eu quero falar essa manhã. Quero falar com você hoje sobre um ajuste de visão. E a visão é um dos sentidos, dos 5 sentidos atribuídos ao ser humano. A visão não é apenas a capacidade que você tem de enxergar algo, mas é a capacidade de você discernir, de você interpretar aquilo que você está vendo. Nos orienta no espaço. Então ela envolve percepção do que está acontecendo, mas também um entendimento do que está acontecendo. Então você está vendo que eu estou aqui em cima. Você provavelmente olhou a minha roupa, olhou o meu cabelo e tá tudo bem, é normal fazer isso. Mas você está percebendo que eu não subi aqui e peguei no microfone só para ficar falando e falando e falando. Você está percebendo que eu estou ministrando a palavra de Deus. Amém? Essa é a sua visão normal, natural. Mas eu não quero apenas falar sobre isso, eu quero falar sobre a visão espiritual. Porque a visão espiritual, ela é o que dá sentido para a nossa vida. A visão espiritual, ela dá um senso de direção, um senso de propósito. É o que nos dá clareza. Você é um ser espiritual. Amém ou não amém? Você é um ser espiritual. Você precisa ter o seu senso de visão espiritual alinhado. Uma visão ajustada espiritualmente, ela entende que não se trata apenas de promessas pessoais sendo cumpridas sobre as nossas vidas. Se trata de um propósito eterno que vai ser constituído através do que Deus já determinou. Amém? Uma visão ajustada, ela nos faz entender que não importa o destino final, mais importante do que a promessa que vai se cumprir sobre nós é o caminho e quem nós estamos sendo formados no caminho. Um alinhamento
dessa visão não é apenas o que eu quero viver, é o que Deus quer realizar em mim e através de mim. Nós precisamos ter as nossas lentes espirituais ajustadas, porque nós estamos muito distraídos com as coisas terrenas. Nós estamos muito distraídos com as coisas desse mundo, com as preocupações, vivendo os nossos processos e as nossas mazelas e aquilo que eu quero realizar com as minhas próprias mãos. E muitas vezes nós esquecemos que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que tem uma visão macro, acima do que vai acontecer, do que está acontecendo. E que mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo, existe algo que está sendo movido. Existe um movimento dos céus aqui nessa manhã, querido. Existe algo que está sendo gerado, algo que está sendo movimentado, e que por mais que os seus olhos naturais não estejam vendo, está acontecendo. Porque não é algo que depende de você, depende dos céus, mas depende do seu posicionamento, para que você caminhe, não cansado, não fadigado. Que você entenda isso nessa manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Amém ou não amém? Se você não achou, diga misericórdia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, não só telão. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Se você está no aplicativo, você vai dar o highlight no seu aplicativo. E nós vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer nessa história. Marcos 10, 46. Aleluia. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu-lhe: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Jesus, essa é a sua palavra. Ela é viva e eficaz. E nosso coração é um terreno fértil para que essa palavra entre e frutifique cada vez mais. Por isso, Senhor, use a boca da sua serva, que está vazia de si mesmo, e apenas vai liberar aquilo que os céus querem falar sobre os seus filhos nessa manhã. Traz direção, traz alinhamento, transforma, muda e ajuste nossa visão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto vai começar dizendo que eles chegaram em Jericó. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém. Ora, eles estavam a caminho de cumprir a promessa pelo qual o Messias já havia de cumprir. Antes de Jesus fazer a entrada triunfal, antes de Jesus ser preso injustamente, antes de Jesus ser julgado, antes de Jesus ser condenado, antes de Jesus ter carregado a cruz, ter sido crucificado, ter sido morto e depois ter ressuscitado, antes de chegar a Jerusalém, a palavra de Deus vai dizer que ele passou por Jericó. E essa cidade, esse lugar, é aquele lugar onde Josué e Caleb viram as muralhas sendo derrubadas. Um lugar de improbabilidades, impossibilidades, mas que precisava apenas de uma palavra de Deus para que aquilo fosse cumprido. E a raiz do nome Jericó está ligada a duas coisas. A primeira coisa é a lua, as fases lunares, aos ciclos de lua. E a segunda coisa que o nome Jericó está associado é a fragrância, a um cheiro que foi restaurado.
O que isso significa? Jesus está no caminho e Jesus para no lugar porque ele vai trocar a estação de alguém. Jesus está a caminho e ele vai chegar no lugar onde o cheiro, toda a sequidão que existia naquele lugar vai ser transformado numa fragrância nova. Tem uma notícia para você. Jesus está aqui neste lugar. Será que você pode clamar a ele, filho de Davi? Eu sei que você está aqui, eu estou pronto. Eu estou pronto para uma nova estação. Eu estou pronto para que toda a sequidão que possa existir na minha vida seja transformada e seja restaurada e possa existir uma fragrância nova para um novo tempo na minha vida. Aleluia! E a palavra de Deus vai dizer que nesse caminho, na multidão, existia um homem chamado Bartimeu. Só que o nome dele não era Bartimeu. O nome desse cego, o prefixo bar quer dizer filho. E Timeu era o nome. Significa é o filho de Timeu que estava ali. Sabe o que significa Timeu? Timeu significa um nome que é honrado. Eu quero que você entenda algo. Por que a gente vai na origem? Porque tudo existe uma origem, uma identidade. Quando você ler a palavra de Deus, você precisa saber que tudo tem um significado. O filho de Timeu. Timeu era um homem honrado e respeitado. Era isso que o nome dele significava. Mas olha o contraponto. Como é que o filho daquele que é honrado e respeitado estava marginalizado, mendigando, cego, à beira do caminho? E no meio da multidão ele vê quem está passando. Mas ele tinha uma visão quebrada. Muitas vezes poderia pensar que o destino dele estava interrompido. Muitas vezes nossa visão está abalada. Nossa visão está quebrada, nossa visão está distorcida. E é por isso que nós não conseguimos enxergar o destino que Deus tem para nós. Por isso que muitas vezes não conseguimos identificar as promessas que Deus tem para cumprir sobre nós. Porque as nossas lentes estão embaçadas. E aqui eu faço um paralelo com a visão natural e a visão espiritual. Esse homem era cego naturalmente. Ele não tinha visão. Ele estava sentado, então ele estava sem movimento. Ele estava à beira do caminho, ou seja, ele não estava participando do que Jesus estava fazendo, ele estava deixado de lado. Ele pedia esmolas, ou seja, ele estava sobrevivendo à base de migalhas. Espiritualmente, a falta de visão faz isso conosco. Falta de visão nos deixa incapazes de discernir a verdade. A falta de visão, muitas vezes, faz com que nós não enxerguemos a verdade da mentira. Não enxerguemos o que é certo e o que é errado. Não enxerguemos aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, quando nós não temos a visão dele. Espiritualmente, a posição de Bartimeu, estar sentado, pode significar a estagnação. Quantos de nós nos sentimos muitas vezes estagnados, parados, amarrados, não conseguimos nos mover? Porque não temos visão espiritual do que está acontecendo. Espiritualmente, esse homem, ele estava à beira do caminho. E espiritualmente, o que significa? Aquele que é excluído, aquele que não se sente pertencente, aquele que era o diferente, marginalizado, deixado de lado. Ele pedia esmolas. Espiritualmente, o que isso significa? Uma dependência total dos outros. Eu sei que a Bíblia está disponível para mim, mas eu prefiro apenas vir no domingo e pegar a palavra que o pastor Lucas entrega e eu me alimento daquilo. Eu prefiro ir lá na internet e ver um devocional pronto, porque eu dependo dos outros fazer para mim. Esmolas espirituais. Alguém que vive de restos, alguém que vive de sobras e não de plenitude do que já foi disponibilizado. Antes do encontro com Jesus, Bartimeu é esse que representa. Não tem visão, não tem direção, então qualquer caminho que vai, funciona. Quem é você essa manhã? Como está a sua visão? Qualquer caminho para você funciona? Esse caminho aqui tem um pouquinho de iniquidade, mas tudo bem. Porque ali na frente vai acontecer algo bom e eu peço perdão para Deus. Eu não sei qual caminho Deus quer que eu trilhe. Eu não sei se é para eu voltar para o Brasil, se é para eu ficar nos Estados Unidos, eu não sei. Então acho que eu vou voltar para o Brasil porque eu estou com medo do que pode acontecer nessa nação. Para
paralisação. Muitas vezes vemos na igreja, mas não participamos da jornada. Nós estamos aqui só assistindo e reparando os erros dos outros, ao invés de ser aquele que se levanta para fazer algo, porque você tem um chamado, porque Deus te confiou algo, mas você só está apenas estagnado, parado. Eu estou só observando, paralisado. Não faço nada. Muitas vezes, fora do caminho, me sinto desconectado. Me sinto desconectado do propósito eterno. Eu já vivi tantas coisas lindas com Deus, mas hoje eu estou aqui, como o cego Bartimeu, vivendo de dependências, de migalhas e das minhas próprias limitações. Eu sou assim mesmo, e a vida é assim mesmo, e vou ficar aqui mesmo, e tá tudo bem pra mim. Esse cego nos ensina que não está tudo bem. Veja bem, não dependeu de Jesus. Ele foi aquele que clamou. Qual é o seu clamor nessa manhã? Será que você ainda se desespera ao encontrar com Jesus? Ou será que você já se acostumou com a presença de Jesus? Será que você é aquele que ainda chora? Quando foi a última vez que você derramou uma lágrima? Quando foi uma última vez que você fez um clamor sincero, um clamor desesperado diante da presença de Deus? Talvez foi no momento em que você precisava de uma resposta. Um momento de desespero. Um momento em que nada mais faria sentido se você não ouvisse uma única palavra e uma única direção dele. E quando foi essa última vez? Esse homem está nos ensinando a ajustar a nossa visão, a perceber o que acontece espiritualmente. Bartimeu não vê Jesus, ele ouve que Jesus está vindo. Ele não tem prova de que é Jesus, mas ele tem revelação, é o filho de Davi. Ele está passando. Ele não tem uma imagem formada com seus olhos naturais, mas espiritualmente ele sabe, esse é o único homem que pode transformar a minha vida. Esse é o cego Bartimeu. Tem gente paralisada que está muito querendo ver e depois crer. Deixa eu te falar algo, no reino de Deus não funciona assim. Uma palavra é liberada e você precisa crer para você depois ver. Se você precisa ver primeiro, antes de acreditar, você nunca vai se mover no sobrenatural de Deus. A lógica do reino é diferente, não funciona como no natural. Será que você está ouvindo a Deus? Ou você está dando vozes à voz da multidão que está te dizendo, fica quieto. É assim mesmo a vida. Para de clamar, ele não vai te escutar. Existe uma multidão aqui de necessitados. Qual é a voz que você está ouvindo? Ou você está achando que qualquer opinião da sua vida vira direção para você? Jesus não está. Você não está clamando a Jesus, você está clamando uma direção de alguém. Alguém que aos seus olhos muitas vezes é um amigo, é um ombro amigo, é alguém legal. Mas deixa eu te falar, existe uma direção que você precisa escutar, que é apenas a direção do alto. Você pode sim buscar líderes, você pode sim buscar pastores, você pode sim buscar conselheiros. E eu me alegro se você vir buscar, porque eu vou chorar junto com você e eu vou clamar ao Senhor. Mas existem algumas coisas que o Senhor vai falar diretamente para você e não vai falar para mim. Porque chegou um tempo em que não precisamos mais terceirizar. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O Espírito Santo é o nosso consolo e o nosso ajudador. A direção que você precisa para a sua vida não vai vir de boca de homem, vai vir da voz de Deus. Pare de dar ouvidos à multidão. A multidão está falando, cala-te, cala-te. E esse cego nos ensina que quanto mais eles falavam para ele calar, ele falava ainda mais alto. Então, se você está clamando ainda, querido, eu quero liberar uma palavra sobre você. Às vezes você está clamando, e parece que Jesus não está escutando. E parece que existem vozes ao redor falando, fica quieto, ele não vai te escutar. Talvez você esteja apenas um clamor da resposta que Deus tem para você. Por isso, não pare de clamar. Não pare de buscar.
Pare de se distrair com as coisas. Nós precisamos entender o momento. Esse cego entendeu o momento. Ele não viu, ele escutou o que Jesus estava passando. Talvez se esse cego não tivesse clamado, historicamente, os estudiosos dizem que esse cego não seria curado. Porque foi a última vez que Jesus passou por esse caminho para chegar à sua reta, ao que precisava ser cumprido. Precisamos entender o momento certo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Muitos de nós estamos vivendo a vida de qualquer forma, achando que Jesus vai voltar. Vai demorar para Jesus voltar. Isso aqui tudo bem, eu posso esperar um pouco para eu ajeitar a minha vida. É só eu pedir perdão e o Senhor vai me perdoar. Ele vai te perdoar, porque Ele te ama. Mas você precisa entender que você não tem todo o tempo do mundo. Você precisa discernir o momento que Jesus está passando. O momento que você precisa clamar por esse ajuste de visão. Não é sobre o agir de Deus, é quando você se posiciona no agir de Deus. Quando você percebe o que Ele está fazendo. Nossa, o culto foi uma bênção, foi um mover sobrenatural. Pois é, mas Deus moveu o teu coração ou você foi lá só para assistir o que Deus fez nos outros? Nossa, o GC foi maravilhoso. O Senhor entregou palavras de revelação e foi um fogo sobrenatural. Pois é, você recebeu uma palavra, você se posicionou diante daquela palavra. Perceber o momento. Meu Deus, meu tempo está acabando. Bartimeu vai clamar pela pessoa certa. Ele grita, ele clama, filho de Davi, e ele fala, tem misericórdia de mim. Bartimeu não exige algo de Jesus. Ele não fala, eu preciso da sua cura. Cura eu aqui agora. Ele não exige, não tem um demand. Ele não negocia, ele não se justifica. Ele fala, eu dependo do Senhor. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, aí sim a minha vida vai ser transformada e mudada. Quem acha que merece, quem acha que é bom o suficiente, quem acha que consegue com seus próprios braços, para de clamar. Mas quem entende a dependência no Senhor é aquele que desesperadamente chora na presença de Deus e clama, e busca, e acorda de madrugada, porque entende, eu dependo dEle, eu obedeço a Ele somente, eu preciso de resposta e de direção. A multidão está mandando ele parar. E Jesus diz, vem. Jesus diz, clama, chama-o. Coloca o texto lá para mim. E olha que interessante, a mesma multidão que dizia para ele ficar quieto. No momento que Jesus fala, chama-o, a multidão vai dizer o quê? Tem de bom ânimo. Olha a multidão trocando de opinião o tempo todo. Nos mostrando que você não nasceu para ser multidão, querido. Você nasceu para ser discípulo, para ser cristão, para fazer a diferença. Colocou lá? Próximo. Próximo. Olha lá. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Coloca o próximo, por favor. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levantem-se, ele o está chamando. Olha a multidão, trocando de opinião. Será que você tem dado ouvidos a essa multidão? Que uma hora diz para você calar e outra hora diz para você se levantar? Querido, chegou a hora. Chegou a hora de você ajustar essa sua visão e saber que isso aqui é muito terreno e muito superficial para o que Deus quer para a sua vida. E o texto vai continuar dizendo algo muito poderoso. Quando ele lança a sua capa, olha isso. Quando Jesus chama, olha o que diz. Lançando a sua capa para o lado, ele deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Aquele homem miserável, clamando ao Senhor. Ele não precisou que Jesus disse, você está curado.
Quando Jesus o chamou, ele imediatamente largou aquela capa. Essa capa significava a identidade de quem ele era, aquele mendigo, aquele pobre, aquele marginalizado. Quando Jesus o chama, ele larga e ele decide algo sobre a sua vida. Jesus está me chamando, eu já estou tirando aquilo que eu era, porque eu sei que eu não vou precisar mais daquilo. E que eu vou começar a enxergar com os olhos. Quantas capas precisamos lançar hoje? Talvez a capa do vitimismo. Talvez a capa de todo mundo é assim. Talvez a capa de estamos todos no mesmo processo, vivendo as mesmas coisas. Talvez a capa de mas todo mundo faz. O que tem a fazer? Jesus está pedindo para você se levantar. Ele está chamando você. E a primeira coisa que esse cego nos ensina, ele tirou a capa. E ele que antes estava estagnado, ele se levanta. E começa a entender que a estagnação... Fala ou não fala? Fala ou não fala? A estagnação está roubando o seu tempo. Está atrasando você e te distraindo de viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Jesus está te chamando e Ele espera que você se levante e se movimente e comece a andar em direção a Ele. E o texto vai continuar dizendo, coloca lá o último capítulo para mim. E ele fala, mestre, eu quero ver. Coloca o próximo. Vá, disse Jesus. Sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Ei, não era esse o cego que estava na beira do caminho? Aquele que não podia enxergar, aquele que dependia de esmolas. Era sim o filho daquele que merecia ser honrado e respeitado, mas ele estava numa condição totalmente à par. Imediatamente ele se levanta, ele lança a capa e ele começa a andar no caminho. Essa manhã o Senhor está te chamando, filho, volta para o caminho. Filho, pare de se distrair, ajuste a sua visão, alinhe sua visão com a visão que eu tenho para você. Enquanto eu comecei a preparar essa mensagem, o Senhor já tem falado comigo há algum tempo. Que muitas vezes nós estamos preocupados em realizações de promessas pessoais. Quantos têm promessas de Deus aqui? Levanta a mão. Se você não levantou a mão, você precisa ler mais a Bíblia. A Bíblia é cheia de promessas sobre a sua vida. Cheia de promessas. Só que muitas vezes nós estamos tão focados. A promessa de Deus na minha vida. Promessa de Deus sobre mim. Promessa de Deus sobre mim. Que você não vê o propósito de reino sendo estabelecido, o caráter de Cristo sendo formado em nós e o Senhor fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Querida, essa manhã é uma manhã de ajuste de visão. Talvez você chegou aqui esperando uma palavra de revelação que te desse até o seu Social Security Number. Eu gosto dessas palavras, amém? Elas são boas. Mas o Senhor quer te alinhar e te botar no caminho. O Senhor quer devolver a sua visão. O Senhor não quer que você seja mais um mendigo espiritual. O Senhor já te capacitou para viver tudo aquilo que Ele já desenhou para você. Ele espera que você fique no caminho, que você abandone essas capas. E eu quero que você se levante agora. Eu vou pedir para baixarem as luzes, essas luzes laterais, por favor. Feche seus olhos. Faz a sua mão assim, como se estivesse recebendo. Eu vou começar a profetizar sobre a sua vida. E você precisa reagir à palavra de Deus. Precisa reagir ao que o Senhor quer que você se alinhe e se posicione neste momento.
Feche os seus olhos, eu vou declarar sobre a sua vida. Eu declaro que toda visão quebrada está sendo restaurada pelo Espírito Santo de Deus nessa hora. Eu profetizo um ajuste de visão sobre a sua vida. Você não vai mais interpretar lutas, dificuldades como destino, mas como caminho. Eu declaro a tua percepção espiritual está sendo alinhada com o céu. Você vai ter discernimento do que o céu está fazendo ao seu respeito. Eu profetizo fome, eu profetizo sede, eu profetizo sensibilidade espiritual, restauração de fome e sede do alto. Eu profetizo, você vai voltar a enxergar propósito. Onde antes você só via luta, confusão, medo e vergonha, você vai enxergar propósito. Eu declaro olhos espirituais sendo abertos. Você não vai mais caminhar no escuro e na margem. Você vai começar a enxergar com a ótica dos céus. Eu declaro, profetizo, o barulho da multidão não vai ser o que guia a sua vida. O barulho da multidão não vai ser aquilo que vai te calar. Você vai permanecer ouvindo a voz de Deus com clareza. Eu declaro que todo ciclo de estagnação está sendo quebrado. Você não vai permanecer parado à beira do caminho. Eu profetizo, o céu está ajustando a sua visão nessa manhã. Você vai voltar a viver. Você vai ter movimento. Você vai alcançar o propósito dos céus para a sua vida. Eu declaro, você não vai mais sobreviver às migalhas espirituais. Você vai viver a plenitude do reino. Eu profetizo visão ajustada, visão ajustada, visão ajustada. Jesus te colocando de volta no caminho. Jesus cumprindo propósito e plano eterno sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Jesus, obrigada. Obrigada por essa manhã, onde os olhos espirituais estão sendo abertos. Onde olhos espirituais estão sendo abertos. Obrigado, Jesus, por essa manhã, onde nós estamos voltando a enxergar como o Senhor deseja. Essa manhã, Senhor, o Senhor é nosso amado e nós te entregamos tudo o que nós temos, tudo que nós somos. A nossa vida está entregue mais uma vez. Mais uma vez, a nossa vida está entregue ao Senhor. Declare isso, querido. Faça dessa canção a sua oração. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Você colocar a sua mão no seu coração neste momento. Feche os seus olhos. Existe um convite. Jesus está passando neste lugar e nós não sabemos quando Ele passará novamente. Com certeza Ele passará, mas nós não sabemos se você estará aqui. Então, com as suas mãos no seu coração, com os seus olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Você não está fazendo essa oração para mim? Você não está fazendo essa oração para a Igreja Lagoinha. Você está fazendo uma oração sincera para o Senhor Jesus. Com seus olhos fechados e sua mão no coração, ore assim comigo. Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nessa manhã eu entrego minha vida, meu coração e tudo que tenho e sou ao Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, que já andei nos seus caminhos, mas estou sentado à beira dele, hoje eu volto pro caminho, na certeza que o Senhor ajusta a minha visão espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, a mão no coração ainda. Eu quero pedir que ninguém abra os olhos.
gosto de um termo, o Senhor tem pressa. Porque o Senhor não tem pressa, o Senhor é dono do tempo. O Senhor é dono do tempo e é soberano sobre tudo. Mas existe algo que o Senhor quer fazer em você e através de você. Se você fez essa oração pela primeira vez, sincera no seu coração, ou se você já orou, mas se desviou do caminho, assim como esse cego, você estava marginalizado, excluído, hoje você decide voltar. Eu quero conhecer você, eu quero te abraçar, eu quero celebrar com você esse momento. Então eu vou contar até 3 e se você é essa pessoa, eu quero pedir que você levante a sua mão. Você não vai ficar constrangido, porque nós estamos aqui, nós somos uma igreja que queremos abraçar você e saber que você não está sozinho. E se você está online também nos acompanhando, você é essa pessoa, você pode escrever aí nos comentários: eu decido por Jesus. Por isso eu vou contar até 3 e se você for essa pessoa que está retornando aos caminhos do Senhor, ou que decidiu que Ele entre no seu coração, levante as suas mãos. 1, 2, 3. Existe alguém? Existe alguém? Levante suas mãos. Existe alguém? Glória a Deus. Aleluia. Existe mais alguém, queridos? Não se constranja. Jesus está passando. Jesus está aqui neste lugar. Não saia daqui na dúvida. Não saia daqui na incerteza. Glória a Deus. Eu quero chamar o irmão que levantou a sua mão. Eu não quero constrangê-lo. Eu quero que ele venha aqui à frente. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, meu irmão. Será que você pode vir até aqui? Eu declaro sobre a sua vida o Senhor te redirecionando, te posicionando. Abraça Ele, abraça Ele, abraça Ele. Abraça Ele. Tem algum intercessor para abraçar Ele? Ele está recebendo o amor de Deus. O Senhor está renovando. Yes, yes, Lucão, abraça Ele. Você está recebendo o amor de Pai hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está restaurando esse amor, alinhando a visão para o propósito eterno. Nós abençoamos, abençoamos, abençoamos a sua vida. Aleluia. E eu quero fazer um segundo convite. Às vezes você está aqui na igreja e você está perdido. Nós vamos ter que apagar essas luzes aqui. Às vezes você está na igreja, às vezes você ouviu essa palavra e você se identificou. Você pensou: eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, eu preciso de clareza, eu preciso desse colírio, eu preciso desse renovo do alto. Eu preciso voltar a enxergar. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Eu quero que sem constrangimento você venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos abraçar você. Nós queremos que você saiba que não existe julgamento na casa de Deus. Todos aqui estão imperfeitos, são imperfeitos, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E através do relacionamento com Jesus, nós estamos caminhando com Ele. E Ele também está nos alinhando. Por isso você precisa entender que aqui na igreja também tem gente imperfeita, mas tem gente que está buscando o caminho. Tem gente que está no caminho, aprendendo com Jesus. Se você é essa pessoa que deseja oração, nós queremos orar por você. Eu não vou me estender, mas eu quero pedir que você, com um passo de fé, assim como esse cego que começou a clamar na multidão: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele teve um ato de coragem e de fé e ele começou a clamar. E você também precisa ter um ato de fé. Você precisa sair do seu lugar e clamar. Você precisa vir e clamar a presença. Precisa clamar ao Senhor, chamar a atenção dele de alguma forma. Se você é essa pessoa, eu chamo você aqui pra frente. Nós vamos orar pela sua vida. Senão nós vamos encerrar esse culto. Não vou me estender nesse convite. Glória a Deus. Nós vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado por essa palavra de alinhamento, de direção. Obrigado por remover as escamas dos nossos olhos e nos fazer enxergar através da ótica celestial e espiritual que o Senhor tem para nós é algo muito
muito mais grandioso do que os nossos olhos podem ver. A Ti nós entregamos toda a honra e toda a glória, e nós declaramos essa palavra lançada não será desperdiçada. Eu declaro que cada coração aqui é um solo fértil para que o Senhor continue falando e ministrando e trazendo revelação e entendimento de toda a direção que o Senhor trouxe para essa manhã, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus, querido. Viva uma semana abençoada em nome de Jesus, cheia da proteção, da provisão do alto. O Senhor abençoe a sua vida, os seus negócios. Tudo que leva o seu nome está guardado e protegido através do sangue de Jesus. Um ótimo domingo. Deus te abençoe.